Olá, meu nome é Cristina Tsiptsoglu, eu trabalho no CGV Advogados e agradeço o convite da Softplan para vir mais uma vez dividir um pouquinho da minha experiência na gestão jurídica e o uso da tecnologia. E dessa vez eu trouxe um colega do escritório para dividir essa experiência aqui comigo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Cris? Olá, pessoal. Agradeço imensamente o convite. É um prazer estar com vocês aqui para dividir um pouquinho da nossa experiência com dados estruturados. Gustavo Duarte faz a gestão de alguns clientes da área de seguros no escritório. Eu faço a gestão dos clientes da área de bancos e e-commerce. E além da área de atuação, eu acho que uma diferença que existe entre o Gustavo e eu é o início da nossa atuação no mundo jurídico, né, Gustavo? Gustavo começou como estagiário e eu comecei na área comercial e marketing só depois que eu fui para a área jurídica. Conta pra gente como é que foi, Gustavo. Cris, exatamente isso. Quando do ingresso à sociedade do estágio, nossas tecnologias eram bem primitivas ainda. Se eu comparar o que era no passado com o que é praticado hoje, a diferença é cavalar. Eu imagino. Eu não cheguei a estagiar, como eu disse, eu comecei já como advogada, mas acho que um ganho que eu tive de repente aí de ter essa experiência anterior na área de marketing e na área comercial é que muitas das terminologias que a gente vem escutando hoje no direito já eram praticadas nessas áreas. E eu trouxe um material para compartilhar aqui com vocês. A gente vai falar sobre a cultura data-driven na gestão jurídica e eu prometo que além do meu sobrenome, essa é a única palavra difícil que eu pretendo falar aqui hoje. Trago também uma frase de Henry Ford: os consumidores podiam ter o carro da cor que quisessem desde que fosse preto. E uso por analogia ao direito, ao que é muito comum antes da era 4.0, ou que ainda a gente percebe hoje alguns advogados tomando decisões, analisando decisões judiciais com base em achismos, em percepções que não necessariamente são relacionadas com dados estruturados. E é esse o significado da cultura data-driven. É a tomada de decisão baseada em dados e não somente em suposições, em percepções ou achismos. E além da cultura data-driven, é preciso você trabalhar muito bem a organização dos fluxos dentro da tua empresa ou dentro do teu escritório de advocacia. O engajamento e a disciplina entre as pessoas também é fundamental para que você possa ter uma base de dados confiável. Controladoria também é muito importante, seja por um departamento ou seja pela figura do controller, que vai fiscalizar e acompanhar todas as informações que são lançadas dentro do teu sistema, que vai gerar essa análise, vai possibilitar que você tenha essa cultura dentro da tua empresa. E, obviamente, a tecnologia, né, pessoal? Hoje não é mais possível subsistir no mundo jurídico sem uso de tecnologia, sem se valer de inteligência artificial, de automação e um sistema de acompanhamento processual que possa te ajudar aí a tomar todas as decisões baseadas em dados, como eu mencionei. E não é só isso, pessoal. Além da cultura de dados, além de pessoas engajadas e um bom sistema de acompanhamento processual, você precisa ter muito bem delimitado e muito claro os seus indicadores operacionais dentro do escritório. Exatamente, Cris. Além disso tudo aí, muito bem ressaltado na sua fala, a boa técnica dos nossos escritos, né, que é um dever de todo advogado que se preza, atualmente caminha junto com a excelência dos processos de dados, né? Indicadores de performance, uso de robôs, etc. Colocar na mente o profissional que estudou 5 anos de faculdade, que é preciso ter a cultura operacional de população de informações nos nossos sistemas, foi e ainda é uma tarefa que requer total sinergia dos envolvidos, né? Que ao final está primando pelo objetivo comum, que é a excelência na entrega dos resultados. A ideia aqui é aceitar que a realidade chegou para ficar, né? E não ser combativo por ser combativo, como eu já fui muito no passado remoto. Mas com a necessidade de uma organização setorizada, eu mudei amplamente de opinião. Exatamente, Gustavo. E acho que você não é o único. Muitas das pessoas que podem estar nos assistindo agora devem ter passado por essa mesma fase, por esse mesmo momento de ser combativo, e agora percebem que não tem mais como, não há mais espaço para isso. A gente precisa aceitar a tecnologia e entender que a gente precisa precisa saber trabalhar com indicadores, precisa saber lidar com todas essas informações que são produzidas dentro do nosso escritório ou dentro da nossa empresa. Aqui eu trago alguns exemplos de indicadores de risco e de indicadores de resultado, e é muito comum, muitas vezes, um gestor ou um advogado se focar somente nos seus indicadores de resultado. A título de exemplo,
Se você quer avaliar como está a performance do teu núcleo de acordos, o percentual de acordos celebrados, você precisa também olhar para os seus indicadores de risco, né? Por exemplo, a quantidade de processos que você indicou para negociação, a quantidade de processos que você recebeu do seu cliente com estratégia acordo. Porque se você olha só para o número de resultados, só para o volume de resultado, você pode ter uma avaliação deturpada, uma avaliação enviesada e achar que o resultado não vai bem. E como a gente fala na cultura data-driven, não se permite achismos e suposições. A gente precisa ter a certeza do nosso resultado. A mesma coisa quando eu falo da performance das improcedências, os resultados sem ônus. Se eu quero saber o quanto eu estou ganhando, eu preciso separar na minha base o que são processos com estratégia defesa e o que são processos com estratégia acordo. Porque senão os processos que eles são recebidos para acordo, eles vão maquiar o meu resultado e eu não vou conseguir identificar exatamente qual é o meu índice de vitória naquele determinado assunto e naquela determinada região. Uma outra forma de você fazer a governança do teu estoque, a governança da tua base de processos na cultura data-driven são as bases de indícios que a gente tem dentro do escritório. Como você consegue, por exemplo, acompanhar o envelhecimento, o aging, né, da sua carteira. Se você tem oportunidades ali de encerrar processos, de trabalhar melhor a tua base. Perfeito, Cris. E é legal pontuar aqui que com poucos cliques conseguimos fazer uma fotografia de todo o nosso acervo, de modo que quem trabalha com gestão de processos sabe bem o que é ter uma base limpa, a total importância disso, né? Isso ajuda bastante na entrega dos resultados, né? E com essas capturas de informações em poucos instantes, eu consigo encontrar várias oportunidades no acervo, seja para direcionamento de acordo, encerramentos e tudo mais. Exatamente, Gustavo. Como eu falei lá atrás, o engajamento das pessoas no preenchimento do sistema, a gente consegue, de repente, identificar processos que estão na nossa base de ativos, por exemplo, com resultado favorável e uma fase diferente da recursal. Ou seja, ou esse processo está apto para encerrar, ou eu tenho ali alguma oportunidade de correção nos dados que são preenchidos no meu sistema. Outro tipo de medição que nós fazemos dentro do escritório, que utiliza a cultura data-driven, é a medição dos nossos indicadores de qualidade. Por meio deles, a gente consegue apurar tudo que é produzido dentro do escritório e, de forma parametrizada, encontrar soluções para eventuais gaps e corrigir eventuais desvios de forma célere e assertiva. Então, a gente trata desde cadastros, a forma como são solicitados os nossos pagamentos e as obrigações de fazer, todas as peças jurídicas que são produzidas dentro do escritório e como nós trabalhamos as provas e os documentos que são juntados ao processo. E por fim, pessoal, a jurimetria, tão falada desde o início da era 4.0 no direito. Jurimetria que nada mais é que a estatística aplicada ao direito. E parece simples, mas não é, porque nós não tivemos estatística na faculdade, né, Gustavo? Quando eu falo de estudo estatístico no direito, aplicado ao direito, nós passamos por pelo menos 4 análises que são fundamentais. É a análise descritiva, que você analisa o cenário atual do teu processo, né, o que está acontecendo em tempo real. Preditiva, você consegue prever o comportamento futuro com base naquilo que está acontecendo hoje. Diagnóstica é o meio pelo qual você identifica os motivos de perda, é a causa raiz dos resultados que você tem hoje no teu processo. E a prescritiva são os planos de ação, são as estratégias que você vai adotar, seja com o teu cliente, seja com a tua equipe, para que você consiga ou manter o seu resultado positivo ou modificar aquele resultado que precisa ser alterado. E quando a gente fala de jurimetria, eu costumo dividir isso em base de dados internos e externos. Internos são aqueles processos que estão dentro da nossa casa, dentro da base do escritório. São os processos patrocinados pelos nossos advogados. Hoje nós contamos com um painel de BI, nós investimos em tecnologia para que essas informações sejam consumidas direto do nosso sistema e a gente consiga gerar uma base confiável e sólida de informações. Sobre essa questão da organização de dados e padronização, eu trago, por exemplo, aqui algo bem básico, mas que é muito comum quando a gente para fazer esse tipo de análise, quando a gente para fazer uma entrega para o nosso cliente em relação
aos motivos de perda, aos motivos de êxito de uma determinada carteira, de um determinado assunto. Dados não padronizados são aqueles que são lançados não necessariamente dentro de uma padronização, dentro de uma ordem de informações, permite que o usuário lance a informação que ele quiser. E aí, quando, por exemplo, eu preciso, numa base em Excel, fazer uma tabela dinâmica e trazer quantos processos eu tive de vitória ou quantos processos eu tive que eu perdi no assunto compras não reconhecidas, na primeira vara civil, por exemplo, de Manaus, se essas informações não tiverem estruturadas, se elas não tiverem organizadas dentro do meu sistema, isso vai me gerar um trabalho enorme de ter que tratar primeiro essa base analítica para então depois gerar o resultado. Porque senão essa informação vai vir pulverizada na minha base e eu não vou conseguir ter um resultado assertivo e menos ainda direcionar adequadamente os meus planos de ação. E é isso que demonstra que a tecnologia vem não para substituir o advogado, para ajudar, desde que ele faça bom uso das ferramentas que tem a seu dispor. Perfeito, Cris. E nesse momento eu até brinco com a turma lá da equipe, né? Onde fazemos uma varredura geral a cada trimestre para saneamento do nosso estoque, com base nos acordos, encerramentos, impulsos dos casos com boas vitórias, e já foi até apelidada de lá vem a planilha do Gustavo, né? Eu sei que é muito trabalhoso, né? Mas ao final, quando tiramos as nossas pequenas inconsistências das informações, entregamos uma base límpida, pura, com todas as tarefas alinhadas, isso faz toda a diferença na entrega do resultado, né? Quando o cliente te liga para pedir alguma informação da carteira e recebe o retorno em questão de minutos, a sensação de dever cumprido é maravilhosa. Quando pensamos em protagonismo, isso é o que há de melhor no momento. Exatamente, Gustavo. E é legal, às vezes, a gente compartilhar com a equipe o resultado desse trabalho, que reforça a importância do cuidado na alimentação sistêmica, né? Todo o cuidado que a gente precisa ter com todas as informações que são geradas dentro do nosso escritório, aí dentro do departamento jurídico. E tudo isso que nós falamos até aqui refere-se aos dados internos. São aqueles processos que são patrocinados pelos nossos advogados. Muitas vezes, para formar um bom estudo de jurimetria, nós precisamos nos valer também de processos que não estão na nossa base de dados. E imagina hoje você ter que buscar manualmente em cada site de cada tribunal, contando com toda a pluralidade que você tem de sistemas, Projude, ESAGE, PJE, realmente seria humanamente impossível, né, Gustavo? Praticável, Cris. Foi aí que nós conhecemos o Convex, produto da Softplan, que prometia entregar para a gente em minutos aquilo que a gente demoraria talvez semanas para concluir se fosse feito manualmente. No entanto, é necessário saber que quando a gente busca um trabalho de captura de informações, de captura de dados externos, muitas vezes a gente vai se deparar com dados estruturados e não estruturados. Um exemplo de dados não estruturados é quando você precisa fazer um trabalho de jurimetria baseado no dano moral, no valor de dano material de uma determinada comarca para um determinado assunto. O estudo vai trazer para você diversos processos que envolvem o termo dano moral, mas não necessariamente aquele produto e aquele assunto que você precisa concluir o teu trabalho e o teu estudo de jurimetria. E um outro exemplo em relação à não estruturação e estruturação de dados é quando nós temos que buscar informações que estão dentro das peças no processo. Hoje, a gente não trabalha com dados padronizados dentro do sistema dos tribunais. Aqui eu trago um exemplo no ESAGE, que a gente tem as informações do processo, o valor da causa, mas, por exemplo, eu quero buscar informações, processos que tratem sobre garantia estendida, eu realmente não vou encontrar essas informações de forma estruturada no site dos tribunais. Aqui, propositalmente, a gente trouxe um exemplo onde a palavra, o termo garantia estendida veio grafado de forma errada no processo, mas o Convex consegue, por proximidade, trazer mesmo assim no estudo. Mas daí a importância da gente ter o advogado, né? Esse casamento perfeito entre a tecnologia e o nosso profissional para que possa analisar essas informações e separar aquilo que realmente é importante e o que vai formar a nossa base de jurimetria, o nosso estudo preditivo. E o Gustavo tem um bom exemplo de análise, de estudo, com base nessas informações e captura de dados externos, né, Gustavo? Perfeito, Cris. Quando o meu primeiro contato com a ferramenta do Convex, eu fiquei muito interessado em como tentar traduzir aquela quantidade cavalar de informações para dentro do nosso negócio. E, coincidentemente,
um cliente me batia a porta para medir como estava a performance de determinado produto, olhando para os principais tribunais do país. Se eu passasse só a minha visão regional do tribunal local que eu atuava, seria algo míope, que a minha impressão é que tínhamos mais derrotas do que vitórias nessa carteira. Ao passo que, com o uso da ferramenta, as decisões país afora eram totalmente diversas. Ou seja, ganhávamos muito mais do que perdíamos. Isso foi muito legal, porque eu consegui traduzir para eles não só o porquê perdemos e onde perdemos, mas também a duração média dos processos, quanto estava esse valor do ticket médio de dano moral. Enfim, a nossa entrega para o cliente foi formidável. Ao fim do dia, conseguimos marcar um golaço para o cliente. E a parte muito importante também desse uso é que foi atrelada a tecnologia com o olhar humano, que fez toda a diferença para chegar no ponto específico. O produto é bom, vamos continuar comercializando. Maravilha, Gustavo. É isso mesmo. Qual é o ganho que a gente tem com esse tipo de retorno, com esse tipo de estudo e análise? São análises que não se esgotam. Você, a partir daí, define novas estratégias, novos planos de ação, executa esses planos, monitora qual é o resultado dos planos implantados, passa a medir, então, o que a gente vai ter de retorno, o que a gente vai ter de ganho, para sempre aperfeiçoar e conseguir implementar aí melhorias contínuas dentro da nossa operação. E a conclusão que a gente chega ao final aqui da nossa conversa é que a receptividade para essa cultura baseada em dados, a receptividade para a tecnologia e para a inovação é e sempre será o melhor caminho a ser percorrido. Exatamente, Cris. Sabemos que é muito difícil que alguns profissionais abram suas mentes para novas ideias e formas tão diversas de gestão, mas a tomada de decisão estratégica com base em dados estruturados é essencial hoje para o nosso negócio, né? Pois estabelecemos ganho de tempo e padrões de comportamento. A qualidade da entrega das tarefas é enorme. Exatamente, Gustavo. Você tocou num ponto muito interessante, que é a mudança de mindset. E nesse ponto eu aproveito aqui até para fazer uma homenagem e elogiar o nosso time de advogados, que vem dando um show aí nessa parte de análise estruturada, de análise com base em dados. E eu posso dizer que somos, então, pessoas de sorte, né, Gustavo? Pois temos sócios que investem em inovação e tecnologia, temos um time de ponta de TI, temos advogados de qualidade e parceiros aí excelentes nos prestando ótimos serviços. Deixo aqui, então, os nossos contatos. Agradeço mais uma vez a Softplan, a B2L. Obrigada, Gustavo, por estar comigo aqui hoje. Muito obrigado, pessoal. Só tenho a agradecer pela oportunidade de fala. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.